Olá, nesta aula falaremos sobre inflação. Bom, a inflação, todos nós estamos habituados a ela no nosso dia a dia, né? O Brasil é um país que tem inflação, mas não só o Brasil, todos os países, existem a inflação, né? Todo mundo percebe a inflação, essa variação, esse aumento de preços. Mas o Brasil, em alguma época, houve um aumento de preços que foi maior. Mas isso é uma coisa que é normal, costuma acontecer em todos os países. A alta inflação da década de 80. Na década de 80, o Brasil viveu um período altamente inflacionário, né? Isso ocorreu durante a década de 80 e também início da década de 90. O Brasil possuía uma inflação muito superior aos níveis de inflação atuais. E para a gente poder ver um pouco melhor isso, entender melhor, vamos acompanhar esse conceito. A década de 80 é considerada a década perdida da economia brasileira, na medida que os níveis de crescimento do PIB apresentaram significativas reduções. Só para recordar, o crescimento médio na década de 70 foi de 7%, já na década de 80 foi de somente 2%. Além disso, tivemos um aumento do déficit público devido ao crescimento da dívida externa, ocasionada pela elevação das taxas internacionais de juros, com a dívida interna seguindo a mesma direção, com o governo dando continuidade à sua política fiscal expansionista. Ainda para caracterizar a década de 80, podemos citar a escalada inflacionária que chegou no final de 89, perto do que podemos considerar como hiperinflação. Bom, nós vimos que a década de 80 ela é chamada na economia de a década perdida, né? Porque foi uma década que, além da alta inflação, ocorreram vários outros problemas na economia. Mas vamos nos concentrar apenas no que ocorreu com a inflação, né? Então a inflação foi muito alta, é chamada inclusive de hiperinflação, né? O que ocorreu exatamente no final da década de 80, né? E bem no início da década de 90. Então foi uma inflação extremamente alta. Para a gente ver melhor, vamos acompanhar um gráfico que mostra a inflação no Brasil ao longo de algum tempo. Bom, aqui nós vemos, neste gráfico, a inflação ao longo do tempo. Então, a inflação, a gente pode ver que no eixo vertical, nós temos exatamente a inflação, medida em porcentagem. Está indo de 0 até 80%. E no eixo horizontal, nós temos as datas, né? Então, começa em 1980, mês 1, e vai evoluindo até 2008, mês 1 também. Bom, ao longo desse período todo, a gente vê que a inflação variou bastante. Uma coisa interessante da gente observar é o que ocorre a partir de 1994, no meio mais ou menos de 1994. Daí para frente, a inflação ela é baixa, né? Ela é sempre inferior a 10%. Mas teve épocas que a inflação foi muito alta e o pico que nós vemos da inflação ocorreu em 1990. Né? A inflação chegou a níveis superiores a 80%. Bom, então, uma coisa interessante que a gente viu que a partir do meio de 1994 a inflação reduziu bastante. Então, isso aconteceu por causa do Plano Real. Então, desde que foi implantado o Real, a inflação reduziu bastante, né? Houve toda uma metodologia para que ele fosse implantado e, felizmente, deu certo e se atingiu o objetivo de reduzir a inflação. E o outro ponto importante que nós vimos foi a inflação extremamente alta, chegando a níveis superiores a 80% ao mês. Observando que depois de 94, a inflação está em níveis de cerca de 5% ao ano. Então, é uma diferença extremamente grande, né? 5% ao ano e 80% ao mês.
Então imagine, com uma inflação de 80% ao mês, um aparelho de DVD, por exemplo, que hoje custe R$100, depois de um mês ele vai estar custando mais de R$180. Então é uma inflação extremamente alta, né? Depois que foi implantado o real, nós já não estamos tão acostumados com esses níveis de inflação. O que é inflação? Inflação a gente sabe que está relacionado ao aumento de preços. Mas, para uma melhor compreensão, vamos acompanhar o conceito. A inflação é o aumento persistente e generalizado no valor dos preços, onde esse aumento é contínuo. Quando a inflação chega a zero, dizemos que houve uma estabilidade nos preços. A inflação pode ser dividida em inflação de demanda, que ocorre quando há excesso de demanda agregada em relação à produção disponível, inflação de custos, que ocorre quando o nível da demanda permanece e os custos aumentam. As causas mais comuns da inflação de custos são os aumentos salariais, que fazem com que o custo unitário de um bem ou serviço aumente, o aumento do custo de matéria-prima, que provoca um superaumento nos custos da produção, fazendo com que o custo final do bem ou serviço aumente. E, por fim, a estrutura de mercado, que algumas empresas aumentam seus lucros acima da elevação dos custos de produção. A inflação possui vários índices, entre eles o Índice Geral de Preços, Índice de Preços no Atacado, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, Índice Nacional do Custo da Construção e Custo Unitário Básico. Bom, então nós vimos que a inflação é um aumento generalizado de preços. Ou seja, quando o preço de diversos itens aumenta. Se o preço de simplesmente um produto aumentar, a gente não pode considerar isso como inflação. Bom, então é o aumento generalizado de preços. Agora, o nosso próximo objetivo vai ser saber como medir a inflação. Porque a gente já tem uma ideia do que é inflação, é o crescimento de preços. Mas agora, como medir? Para medir, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode obter diversos valores diferentes. E, inclusive, acontece muito isso no Brasil, né? Existem vários índices de inflação e cada um obtém um valor diferente. Mas como obter um índice de inflação? Primeiramente, a primeira coisa que nós precisamos fazer é montar uma cesta de bens e serviços. Agora, o que é essa cesta? Nós vamos simplesmente imaginar um consumidor médio, aquele consumidor que a gente quer explicar. E a partir daí que a gente vai montar uma cesta, imaginando tudo que aquele consumidor utiliza no seu dia a dia e quais são seus gastos mensais. Bom, conseguindo montar essa cesta, aí sim a gente vai saber o preço dessa cesta. É claro que para saber o preço da cesta vai ser necessário fazer uma ampla pesquisa de mercado. Primeiramente, você já tem que fazer uma pesquisa para conseguir tomar uma decisão de quais são os bens que deverão ser inseridos nessa cesta. Depois você precisa fazer a pesquisa de mercado para saber o preço. E essa pesquisa é feita constantemente com o objetivo de sempre estar atualizando e você conseguir obter um índice de inflação. Portanto, a inflação mede o crescimento médio nos preços. Exatamente, como você fez uma cesta incluindo diversos itens, portanto, o que a inflação mede é exatamente o crescimento. É isso que está medindo a inflação. Os índices de inflação. Existem vários índices de inflação. Qual a diferença entre esses vários índices de inflação? Então, cada índice de inflação tenta explicar a inflação percebida por um determinado tipo de consumidor. Então, se nós queremos explicar a inflação percebida pelo consumidor final, nós vamos ter que incluir itens como alimento, transporte, aluguel, coisas desse tipo. Mas muitas vezes nós estamos interessados em explicar a inflação percebida pelos comerciantes, pelas empresas, alguma coisa assim. Então existe um índice que mede exatamente isso, né? Mede a inflação
percebida pelo atacado, né? Então, a cesta de bens que estão ali é completamente diferente da cesta de bens que o consumidor final tem. E não só a cesta, mas também onde esses índices são pesquisados, né? Então, para o consumidor final, certamente você vai fazer pesquisa num supermercado e coisas desse tipo. Mas se você está analisando a inflação percebida pelas empresas, então provavelmente você vai ter que ir nos atacados e ali, então simplesmente ir nas indústrias, ir nos lugares que vendem matéria-prima e coisas desse tipo e obter o preço das matérias-primas e através da variação você obtém a inflação. Mas por que é que diferentes consumidores percebem a inflação de forma diferente? Então, alguns acham que a inflação foi mais alta, outros acham que a inflação foi mais baixa no mesmo período de tempo. Então, isso acontece justamente devido à cesta de bens que cada um consome, né? Então, tem gente que vai perceber mais o aumento dos combustíveis do que outro, né? Porque tem épocas que combustível aumenta muito, mas se esse aumento de preço dos combustíveis não for imediatamente passado para o transporte público, então o que acontece é que quem consome gasolina diretamente, então vai estar percebendo uma inflação mais alta, mas quem usa o transporte público não. Mesma coisa acontece com alimentos. Então muitas vezes os alimentos sofrem um aumento muito grande de preços. Quando isso acontece, quem que vai perceber mais esse aumento? Será que são as pessoas de maior poder aquisitivo ou menor poder aquisitivo? Certamente, quem vai perceber mais isso são as pessoas de menor poder aquisitivo, porque para essas pessoas, o alimento consome uma parte maior do seu salário, da sua renda. Para as pessoas de maior poder aquisitivo, não. Elas acabam consumindo várias outras coisas, então o alimento geralmente acaba fazendo, é uma parcela menor da sua renda. Então, no geral, existem índices que consideram rendas de até tantos salários mínimos e, a partir daí, é definida uma cesta de bens e serviços e, a partir dessa cesta, sim, são coletados os preços de todos os bens e serviços presentes nessa cesta e, a partir daí, você tem o índice de inflação. Renda e inflação. Como a gente já sabe, inflação é um aumento generalizado de preços, mas se os preços aumentam, certamente vai ser necessário que a renda também sofra um aumento para que possa compensar a inflação. Hoje, a gente nem se preocupa tanto com isso, mas nos períodos de alta inflação, essa preocupação era muito grande, né, em estar constantemente atualizando o salário das pessoas. Então, houve época que os salários tinham que ser sempre, constantemente corrigidos, né, pela inflação. Porque senão, imaginem, numa época de inflação 80% ao mês, seu salário hoje, o poder de compra mês que vem, ele é praticamente a metade, né? Pouco mais da metade apenas de um mês para o outro. Então a gente vê que é importante isso. Então vamos observar um exemplo para que a partir daí a gente possa ver como que a gente pode fazer as considerações da inflação, como calcular a inflação e também não só isso, não só calcular a inflação, mas como calcular a correção monetária que deve ser dada à renda das pessoas. Aurélio é um homem bastante controlado, mas a inflação está prejudicando seu bom controle orçamentário. No último mês, ele gastou R$ 955 e conseguiu guardar o restante do seu salário. Neste mês, ele comprou exatamente as mesmas coisas e gastou R$ 1.003, sobrando uma quantia menor para ser aplicada, pois o seu salário não foi reajustado. Ele quer saber quanto deve ser o aumento salarial para que o seu salário acompanhe a inflação que ele está percebendo. Bom, a gente viu aí Aurélio. Aurélio, ele é uma pessoa controlada, tem as suas finanças bem controladas,
mas ele está com um problema, a inflação. Então, ocorreu inflação, um aumento generalizado de preços, só que o salário dele não aumentou. E com isso, o poder de compra dele está menor. Ele consegue comprar menos coisas do que ele comprava antes. Ou, não necessariamente isso, ele tinha capacidade de fazer mais aplicações e investimentos, agora essa capacidade que ele tinha foi reduzida, justamente devido ao aumento de preços que ocorreu. Bom, então nós precisamos descobrir quanto deve ser corrigido o salário dele. Mas antes disso, o que a gente deve descobrir é qual é a taxa de inflação. Inflação é crescimento de preços. Então, ocorreu um crescimento de preço. Então, a gente vai medir a taxa de crescimento de preços. Assim como a gente mede taxa de juros, a gente tem a taxa de juros, a gente tem os juros e a taxa de juros. A taxa de juros é uma taxa de crescimento, é algo que a gente mede percentualmente. O mesmo acontece quando a gente está medindo a inflação. A inflação é o crescimento, mas a gente precisa saber a taxa de crescimento, ou seja, a taxa de inflação. Então, a taxa de inflação também vai ser percentual, assim como a taxa de juros. E o seu cálculo é bastante parecido, porque quando a gente calcula a taxa de juros, a gente usa a fórmula dos juros compostos. Então, a gente tem que utilizar, para a gente descobrir a taxa de inflação, a gente tem que saber o valor futuro, o valor presente e o período de tempo. Então é isso que nós vamos fazer agora. Vamos usar essas informações que nós dispomos, a partir da cesta de bens que foi formada por Aurélio, e a partir daí a gente vai descobrir a taxa de inflação que ele está percebendo. Vamos lá. A taxa de inflação ela é calculada da mesma forma que a taxa de juros e o seu valor é calculado da seguinte forma. Nós temos aí F, que é o valor futuro, dividido por P, que é o valor presente, elevado a 1 sobre N, onde N é o prazo que foi feito, que a gente está considerando a inflação, o crescimento de preços, menos 1. Substituindo os valores nessa fórmula, a gente tem que a taxa de inflação é o valor futuro, é R$ 1.003, o valor presente R$ 955, o N, o período é 1, porque é um mês, e menos 1. Fazendo as contas a partir daí, a gente obtém que a taxa de inflação é de 5,03% ao mês. Bom, então nós vimos aí a taxa de inflação percebida por Aurélio. Mas observe o seguinte, a taxa de inflação que ele está percebendo, uma outra pessoa poderia perceber uma outra taxa de inflação, porque cada pessoa tem a sua própria cesta de bens e serviços. A gente está usando a cesta de bens e serviços dele. E aí, com isso, a gente obteve esse valor para a inflação, que é de 5,03% ao mês. Bom, agora o que ele quer saber a gente precisa saber qual foi a desvalorização do salário dele. Então, a renda dele sofreu uma perda de valor. E quanto foi essa perda de valor? A gente poderia pensar que a perda de valor foi de 5,03%, mas não, esse não é. Isso aí é o valor da inflação, que não é igual o valor da perda salarial, a perda da remuneração. Só para ilustrar, imagine que houve um aumento de preços de 100%. Então, será que a redução do meu poder de compra foi de 100%? Não, claro que não, porque se fosse de 100% eu não conseguiria comprar mais nada. Então, se houve um aumento de 100% nos preços, então os preços dobraram. Então, o meu poder aquisitivo reduziu a metade, se o meu salário não subiu. Então, a gente vê que um aumento, uma inflação de 100%, acaba acarretando numa perda de renda de 50%. Agora, vamos acompanhar esses valores para o caso de Aurélio. A taxa de desvalorização é dada por a taxa de inflação dividido por 1 mais a taxa de inflação.
Como a gente já calculou a taxa de inflação, a gente consegue descobrir a taxa de desvalorização da moeda. A gente simplesmente substitui os valores, então a taxa de desvalorização fica substituindo o valor, lembrando que a taxa de inflação era de 5,03%. Então 5,03%, a gente divide esse valor por 100, né? Então fica 0,0503, dividido por 1 mais a taxa de inflação. A taxa de inflação, lembrando mais uma vez, 5,03%, fica 0,0503. Então, finalmente, simplesmente fazendo as contas, a taxa de desvalorização é de 4,79% no período de um mês. Nós vimos, então, que uma taxa de inflação de 5,03% em um mês resultou numa desvalorização da moeda ou da renda de Aurélio que foi dada por 4,79% ao mês. Então é interessante notar isso, que a taxa de desvalorização ela possui um valor que é sempre menor do que a taxa de inflação, né? Quando a inflação foi de 100%, a desvalorização da moeda foi de apenas 50%. Bom, uma outra coisa interessante que a gente poderia pensar é, enquanto reajustar o salário de Aurélio, para que ele mantivesse o seu poder de compra. Bom, o salário dele deveria ser reajustado exatamente pela taxa de inflação, ou seja, 5,03%. Então, se o salário dele tiver um aumento de 5,03%, então o poder de compra dele foi mantido. Então, ele consegue comprar os mesmos bens que ele comprava antes, sem nenhuma perda no seu poder de compra. Taxa de juros nominal e real. Então, a inflação, ela interfere sempre nas aplicações. Mas por quê? A inflação, ela acaba sempre consumindo parte do valor que a pessoa aplica. Então, imagine, se a pessoa aplica R$100 e, de repente, está ocorrendo uma inflação de 10% ao ano. Então, ela quer que, no intervalo de um ano, essa aplicação que ela fez remunere um valor superior a 10%, superior à inflação. Não pode ser nunca inferior à inflação, né? Isso, a pessoa não se sente motivada a fazer a aplicação. Então, sempre interfere, porque sempre o investidor quer um valor maior. Então, quanto maior for a inflação, maior tem que ser as taxas de juros proporcionadas pelas aplicações, pelos investimentos. Então, a partir daí, a gente tem o que nós chamamos de taxa de juros nominal e taxa de juros real. Bom, então temos essas duas taxas de juros, só que a nominal, né, como a gente está vendo, né, ela não expressa realmente o quanto a pessoa está tendo de ganho de capital. Então, para isso, a gente vai pegar a taxa de juros nominal, que é exatamente a taxa de juros que é informada quando a pessoa faz a aplicação. De repente, alguém informa, a taxa de juros dessa aplicação é de 15% ao ano. Bom, se a gente sabe que a taxa de inflação, depois de transcorrido o período, foi de 10%, então a gente vai ter que descontar a inflação. Então, a gente pegaria a taxa de juros da aplicação, que teria sido de 15%, desconta a inflação, a taxa de inflação, que é de 10%, e a partir daí a gente obtém aquilo que é chamado de taxa de juros real. Para a gente poder acompanhar um pouco melhor isso, vamos observar esse exemplo. Uma empresa investiu parte do seu capital num investimento de 1 ano. A empresa deixou esse dinheiro investido em um investimento sem risco que possui um baixo retorno. O essencial na escolha deste investimento foi garantir que o investimento possuísse alta liquidez, pois desta forma os recursos poderiam ser facilmente utilizados para quitar alguma conta. A taxa de retorno proporcionada por este investimento foi de 10% ao ano. Sabendo que a taxa de inflação neste mesmo período foi de 5%, a taxa de juros real, ou seja, a taxa de juros,
descontada a taxa de inflação será de... Então nós vimos que a empresa fez um investimento sem risco. A gente está considerando um investimento sem risco até mesmo para simplificar um pouco as nossas considerações. Pois todo investimento ele tem que estar remunerando pelo menos essas três coisas. Tem que remunerar, primeiramente, no mínimo, a taxa de inflação. Então, qualquer investidor vai sempre querer receber pelo menos a taxa de inflação. Só que isso não é a única coisa. Existem outras coisas que o investimento deve remunerar. O investimento deve remunerar também aquilo que é chamado de taxa de juros real, que é o que a gente está tentando considerar agora, tentando descobrir o valor. E também deve remunerar o risco. Mas como a gente não tem risco, um investimento sem risco, então a gente está considerando que o investimento agora tem que remunerar apenas a taxa de inflação e a taxa de juros real. Bom, nós temos algumas informações. Nós temos a taxa de juros nominal do investimento, que foi de 10%, e temos também a taxa de inflação, que foi 5% ao ano. A partir desses dois valores, nós queremos obter a taxa de juros real. Então, o que a gente vai ter que fazer é simplesmente pegar a taxa de juros nominal e descontar a taxa de juros, ou melhor, a taxa de inflação. Então, se a gente for fazer isso, taxa de juros nominal descontando a taxa de inflação, a gente obtém a taxa de juros real. Agora, a questão é como fazer esse desconto, como descontar uma taxa da outra. A gente poderia pensar simplesmente em subtrair uma fórmula da outra, uma taxa da outra. Se a gente fizesse isso, a gente ia pegar 10 menos 5 e obter 5. Ia falar, a taxa de juros real foi de 5% ao ano. Mas não é bem assim. O que a gente vai ter que fazer agora é utilizar a fórmula de Fisher. A fórmula de Fisher é uma fórmula que relaciona exatamente isso, relaciona essas três coisas, taxa de juros nominal, a taxa de juros real e a inflação. Vamos observá-la. Então, nós temos aqui que 1 mais a taxa de juros nominal, I, é igual a 1 mais a taxa de juros real, R, vezes 1 mais a taxa de inflação, Q. Bom, então nós vemos que a taxa de juros nominal não é uma soma das duas outras taxas. Nós poderíamos pensar que seria a soma da taxa de inflação mais a taxa de juros real. Mas não, a gente vê que é uma composição das duas taxas. Na sequência, o que nós queremos descobrir é a taxa de juros real. As duas outras nós temos. Então, nós vamos isolar a taxa de juros real. Então, primeiramente, como a gente tem aquele termo 1 mais Q, onde Q representa a taxa de inflação, está multiplicando o termo 1 mais R, ele vai passar dividindo. Então, a gente vai ter que 1 mais R é igual a 1 mais I, a taxa de juros nominal, dividido por 1 mais Q, que é a taxa de inflação. Bom, tem o 1 somando ao R, né, onde o R é a taxa de juros real. Então, a gente vai passar esse 1 que está somando para o outro lado, subtraindo. Então, a gente tem aqui a taxa de juros real é igual a 1 mais I, que é a taxa de juros nominal, dividido por 1 mais Q, taxa de inflação, menos 1. Agora, substituindo os valores. R, que é a taxa de juros real, é igual a 1 mais 0,10. A taxa de juros nominal era de 10%. 10% é o mesmo que 0,10. Dividido por 1 mais a taxa de inflação. Como a taxa de inflação é de 5% ao ano, então a gente tem aí 0,05, que é o mesmo que 5%. A partir daí, a gente faz essa conta, então a taxa de juros real é de 4,76% ao ano. Bom, então o que nós vimos até aí é que a taxa de inflação era de 5% ao ano, né, e a taxa de juros nominal 10% ao ano. Isso fez com que a taxa de juros real ficasse reduzida, né, e como a gente viu, reduziu mais do que a gente esperava. A redução não foi
que a taxa de juros real foi de 5% ao ano, mas sim de 4,76%. Então foi essa a remuneração do capital. E isso a gente pode entender como o aumento do poder de compra. Então o aumento do poder de compra desse investidor ele não aumentou em 5%, mas em 4,76%. Para o investidor, o que seria mais interessante? Que inflação seria mais interessante? Seria mais alta ou mais baixa? Certamente mais baixa, né? Quanto mais baixa fosse a inflação, maior seria a taxa de juros real. Porque quando ele fez o investimento, era um investimento chamado pré-fixado, né? Com a taxa pré-fixada. Ou seja, ele já sabia a taxa de antemão. Então ele já sabia que a taxa era de 10%. Né, ao longo de um ano. Então ele sabia que se ele aplicasse R$100 hoje, iria receber 110 daqui a um ano. Mas ele não sabia qual vai ser a inflação. A gente não sabe qual vai ser a inflação futura. A gente pode ter uma expectativa, uma certa esperança de quanto que vai ser, mas saber o valor da inflação no futuro a gente não sabe. Então, o que o investidor quer é que a inflação seja o menor possível. Que se a inflação fosse zero, o que ele obteria seria uma taxa de juros real que é exatamente igual à taxa de juros nominal, né? Então a taxa de juros real dele seria exatamente de 10%. Mas existe ainda uma outra possibilidade. Observem que a inflação pode ser negativa, né? Que é chamado de deflação. Isso não é muito comum, às vezes acontece, mas a gente não está muito acostumado a isso. Alguns países às vezes observam isso, a ocorrência de deflação. Para o investidor seria excelente, porque a partir daí ele teria um rendimento maior ainda, porque a inflação, pelo fato dela ser negativa, só o fato dela ser negativa, se você ficar com dinheiro parado, seu poder de compra já aumentou. E com a aplicação, então certamente a taxa de juros real dele seria superior a 10%. Os diversos índices de inflação. Bom, então resta ainda uma pergunta nessa aula. Por que existem tantos índices de inflação no Brasil? Bom, o culpado disso certamente foi a inflação, né? A alta inflação que existiu principalmente na década de 80 e início da década de 90. Então, mas por que a inflação fez com que existissem tantos índices de inflação? Bom, o que acontecia? Todo mês era necessário que se soubesse já com antecedência qual tinha sido a inflação do mês anterior. Então, por exemplo, no mês de janeiro, as pessoas já queriam saber, já no início, assim, no dia 1º, dia 2, que seja, já queriam saber qual tinha sido a inflação no mês de dezembro. E assim por diante. Só que isso não é tão rápido, né, todo esse processo, porque primeiro tem que ser feito o levantamento de preços, depois é feita uma análise estatística, são feitas algumas contas, para que depois seja divulgado. Então isso aí necessita de alguns dias. Então, por causa disso, foram criados índices que não eram calculados do dia 1 de um mês ao dia 1 do outro mês. Eles eram calculados em períodos diferentes. Então surgiram índices calculados entre o 25 de um mês e 25 do outro. Ou 20 de um mês, 20 do outro. 15 de um mês, 15 do outro. Porque muitas vezes você precisava ter a informação rápido. E às vezes você precisava saber até mesmo antes de iniciar o mês. Então muitas vezes uma empresa precisava estar corrigindo o salário dos seus funcionários, mas ela precisava saber antes de iniciar o mês o quanto que ia ser a correção. Então, o índice de inflação, por exemplo, de dezembro, né, que deveria ser informado no início de janeiro, isso não era suficiente. Então, ele precisava ser informado já no final de dezembro, para que as empresas pudessem se preparar e pagar corretamente seus funcionários. Então, por isso que existem tantos índices de inflação. E eles acabam continuando, até hoje eles continuam sendo calculados, porque é importante que se tenha muita informação, né? A gente é uma sociedade que vive com muita informação, então toda a informação que se coleta, ela é mantida. Então,
Às vezes a gente pode pensar, a gente poderia abandonar essas séries porque a gente já não vive num período de inflação, mas elas são mantidas, ainda são calculadas, porque quem sabe ainda podem ser utilizadas. Bom, então nessa aula nós vimos sobre a inflação. Nós vimos como calcular a inflação e exatamente a metodologia usada, né, de montar uma cesta de bens e serviços, faz com que sejam possíveis calcular vários índices de inflação. Além disso, nós vimos que a inflação ela acaba corroendo parte da renda das pessoas. Então é necessário que haja uma correção, né, sobre essa renda que seja exatamente igual à inflação. E para finalizar, a gente viu ainda mais um motivo para existirem vários índices de inflação, que foi justamente a causa, foi a alta inflação, né, o período de hiperinflação vivido pelo Brasil. Bom, para um bom aprofundamento dos seus estudos sobre a inflação, seguem duas referências. A primeira delas é Matemática Financeira, Aplicações, Análise de Investimentos. O autor é o Carlos Patrício Samanez e o capítulo para leitura é o capítulo 9, cujo título é Cálculo Financeiro em Contexto Inflacionário. Segue também uma outra referência, que é o livro Matemática Financeira e Suas Aplicações. O autor é o Alexandre Assaf Neto e o capítulo é o capítulo 4, e o título é Matemática Financeira e Inflação. Uma outra dica de consulta é o site Debit. Nesse site é necessário fazer um breve cadastro e a partir de então você pode estar utilizando uma certa calculadora financeira que na verdade é uma calculadora onde você põe o valor de um determinado bem numa data e ele faz a correção monetária disso. E ele faz a correção por diversos índices. Você escolhe o índice que seja mais adequado para você e você pode estar calculando, né? Na verdade, o próprio site ele calcula para você, ele dá essa informação. Bons estudos!